Com certeza você já se sentiu assim, estudando e não evolui. Parece que quanto mais você estuda, mais a sua nota cai nos simulados, né? Pode até ser que você teve uma redução da sua nota no dia a dia, uma redução do seu percentual de acertos. E eu vou dizer para vocês uma coisa, isso é comum no início dos estudos. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar a mágica que acontece depois de um ano de estudos. Um ano e meio de estudos aqui e como que você vai conseguir chegar lá. Tá certo? E por que que você tem que persistir até lá? Então existe uma mágica que acontece depois de um tempo. O grande problema é que quase ninguém chega lá, porque quando começa a bater essa frustração, as pessoas desistem no caminho. As pessoas entregam os pontos e ficam por isso mesmo. O que que acontece? E eu já quero que você deixe aqui nos comentários se você se sente assim ou já se sentiu assim, se você se identifica com isso, né? Já passou por essa frustração. Eu já passei. Vou falar para vocês aqui o que que aconteceu comigo na minha preparação. Então, olha só. Veja, quando você começa a estudar, vamos lá. Antes de você começar a estudar, às vezes você pega lá e faz uma prova. Ah, vou fazer uma prova aqui para ver como é que é. Aí faz uma prova de magistratura. Chega lá, caramba, acertei 60%. 60% de acerto sem estudar, 50, vamos colocar, 60 até é muito, vamos colocar 50, 55%. Eu falo, caramba, de 100 questões, acertei 55 sem estudar. Poxa, tô bem, então vou estudar, se eu estudar, né, sem estudar acertei, se eu estudar eu vou aí subir meus acertos muito rápido, eu vou conseguir passar nesse concurso, eu tenho condições, então vamos lá. Aí beleza, aí a pessoa começa a estudar, né? A pessoa começa a estudar. Isso que ela começa a estudar, dá 4, 5, 6 meses de estudo, ela vai lá e fala, agora eu vou fazer uma prova. Acertei 55% de uma prova, vou fazer uma prova aqui e vou, né, chegar aí nos 60 e poucos, né, já que eu não estava estudando antes, e vai lá e faz a prova. Chega na prova, acerta 50% da prova, caramba, eu emborreci, como é que é? Antes, sem estudar, eu acertei 55, estudando, eu acertei 50. Peraí, então é melhor ficar sem estudar aqui, né, e ver o que que acontece. Veja, por que que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque quando você começa a estudar, você está tendo um conhecimento geral sobre o tema, né? Você ainda está dando um sobrevoo ali na matéria, mas você ainda não está assimilando e apreendendo o conteúdo necessário para ser aprovado. Você só vai apreender este conteúdo, né, memorizar de fato esse conteúdo, depois que você começar a fazer as suas revisões. E para começar a fazer as revisões, primeiro você tem que ter visto a matéria uma vez. Então essa primeira leitura é uma leitura que é difícil mesmo. Esse primeiro estudo, quando você entra no mundo dos concursos, é difícil, é demorado. Para você ler o material completo das matérias, você leva aí bastante tempo, né? Vou colocar aqui o concurso de magistratura, você vai levar um ano e meio para, dependendo do tempo disponível que você tem, para ler todo o conteúdo inicialmente e depois começar as suas revisões, né? Por mais, não, vou fazer revisões já enquanto eu estou fazendo a primeira leitura. Tá bom, então você vai demorar mais ainda para completar a sua leitura total do material. E nesse início acontece muita frustração, né? Aí você vai lá para a prova, nessa prova com 6 meses. A primeira prova que você fez sem estudar, você estava sem pressão nenhuma, só para ver. Essa segunda você já vai se pressionando. Veja que você colocou lá falando, ó, essa aqui eu vou melhor, porque eu tô estudando há 6 meses. Então você chega com mais pressão na prova e tal. E às vezes tem essa redução da nota mesmo, acontece. Ou a prova foi um pouco diferente, uma prova mais difícil, pegou uma prova mais difícil, acontece. Só que aqui tá a grande peneira. Muita gente, quando chega nesse momento de frustração inicial, caramba, tô 6 meses estudando e não vi progresso, não vi avanço, não melhorei. Quando chega nesse momento, muita gente desiste. Aqui tá a peneira. Aqui tá a grande peneira dos concursos públicos. A grande peneira dos concursos públicos não é ter um QI elevado, não é quem tem um QI a partir de tanto, de, sei lá, né, no número X. Não é pessoas que têm mais facilidade de estudar, ou pessoas que têm mais facilidade com isso ou com aquilo, ou pessoas que fizeram a faculdade melhor, a faculdade... Não tem nada. A grande peneira não é essa, pessoal. A grande peneira é as pessoas que desistem depois de
frustração, que se frustram e desistem. E esse início é pródigo em frustrações. Esse início tem muita frustração, muita decepção, tem muita tristeza, bate até aquela pequena bad, né? Aquela tristeza profunda ali. Porque você tá estudando e não vem resultado. E claro, isso é natural do ser humano que você vai desanimar nesse período. Só que, aqui tá o ponto, você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Mesmo desanimado, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que manter. Por isso que o cronograma é muito importante. Porque você tem que cumprir o seu cronograma, independentemente se você tá animado ou desanimado, se você tá feliz, se tá triste, se acordou disposto ou indisposto, não interessa, você tem que cumprir o cronograma, certo? Então, é necessário perseverar. Quando você persevera, acontece a grande virada, que eu chamei aqui de mágica, né? Aqui tá a grande mágica. Quando você persiste, que aguenta a porrada, é a fala lá do Rock Balboa, né? Não importa quanto você consegue bater, mas quanto você consegue apanhar e continuar lutando. É mais ou menos isso daqui. É apanhar e continuar lutando. É aí quando você persevera, persiste, aguenta as porradas e segue em frente, aí começa a acontecer a mágica. Dá um ano e meio de estudos, o que acontece? Você vai ter passado essa primeira leitura do material todo, você vai ter adquirido bastante conhecimento e você vai começar as suas revisões. Quando você começa a revisar, você começa a memorizar o conteúdo. Aí, o que acontece aqui normalmente? Você dá um salto. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já observou isso? Aconteceu isso comigo. Você dá um salto, aí você começa a acertar ali 70%. Depois de um ano e meio, às vezes 2 anos, depende muito, né, do tempo que você tem disponível para estudar, né? Estudar traz para você um salto de desempenho, de qualidade, vai lá para 70%, mais ou menos. Por quê? Quando você começa a fazer revisão, você começa a repetir, a memorização começa a acontecer, a apreensão do conteúdo começa a acontecer. E aqui está um grande detalhe. Aqui tem um ponto muito importante. Quanto mais você sabe, mais você aprende. É por isso que os grandes gênios da humanidade sabiam muito sobre muitas coisas. Porque quanto mais você sabe, mais conexões neurais você vai fazendo, mais associações você tem, mais conteúdo você tem para associar com outros e você aprende muito mais fácil. É igual a pessoa lá, pô, tem uma pessoa que fala, sei lá, 30 idiomas. Porque depois do quarto, quinto que ela aprendeu, ela já começa a aprender muito mais rápido. Ela tem muito mais facilidade para aprender. Então, é essa a grande questão, né? Quem muito tem, muito será dado. É isso. Quanto mais você conhece, mais você vai adquirindo conhecimento com mais facilidade. Então, pessoal, acontece esse salto. Acontece esse salto tanto porque você começou as revisões, quanto porque você adquiriu bastante conhecimento sobre concursos públicos e sobre matérias, sobre as matérias, sobre os conteúdos. E aí você vai ter mais facilidade de assimilar e adquirir outros conhecimentos, de memorizar outros conhecimentos. Você vai ter mais associação, mais conexões neurais, e isso vai te trazer mais memorização. Então veja, é uma bola de neve. Começa pequenininho, demora a engrenar, mas quando engrena, vai mais rápido. Tem esse salto, né? Então, pessoal, aqui tá a grande mágica, né? Aqui tá a grande mágica. Eu mesmo passei por isso. Eu comecei a estudar, eu me considerava uma pessoa com facilidade, né, para aprender. E aí eu comecei a estudar, falei, poxa, eu vou passar rápido num bom concurso. Comecei a estudar, poxa, tô estudando para magistratura. Eu estudava magistratura. Tô estudando para magistratura aqui. E aí saiu o concurso para analista processual do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem hoje em dia. Eu falei, tá pronto, vou resolver minha vida aqui, depois eu estudo para magistratura, vou passar com certeza. E eu tinha exatamente mais ou menos uns 6 meses de estudo. Cheguei lá na prova confiante, falei, vou passar. Poxa, eu tô bem, né? Eu sou inteligente, eu tenho facilidade. É aí que a gente calça o chinelo da humildade, né? E é necessário calçar o chinelo da humildade para poder passar em concurso público, não tem jeito. Tem uns que perdem depois, mas para aprender tem que calçar. Mas olha só, e aí eu cheguei lá na prova, fui bem, beleza, você aprovado. Quando saiu o resultado, eu fiquei lá em mais de 800 na colocação. Num concurso que nomeava tradicionalmente, nos 4 anos, uns 160. Tinham cerca de 50 vagas. Fiquei mais de 800. Olha o tamanho da queda que eu levei. A grande frustração que eu passei. E fiquei frustrado mesmo, tá?
foi ali que foi o meu ponto. Falei, cara, aqui eu vou ter que tomar a decisão. Ou eu levo a sério esse negócio aqui e continuo firme e aprendo como estudar, o que que eu tenho que fazer para estudar, o que que eu tenho que fazer para passar, ou não vai dar certo, ou eu vou me ferrar. Então foi a partir dessa frustração que eu tomei a decisão. Tomei a decisão, continuei estudando. Aí beleza, deu 1 ano e meio mais ou menos de estudos, 2 anos, eu comecei a ver bons resultados. Passei no concurso para técnico analista da Justiça Federal. Eu fui técnico da Justiça Federal, né? Fui nomeado nesse concurso e tomei posse. 11 meses, depois eu já vim direto para PGE São Paulo. Fiz concursos de procuradoria, de advocacia pública e fui muito bem nas provas. Comecei a ir bem nas provas, mas não passei. Por quê? Porque ainda faltava ajuste fino. E aqui tá o detalhe. Você tem esse salto com 1 ano e meio, até 2 anos ali, dependendo da pessoa, só que é um salto para os 70%. Aí chega no 70%, você precisa fazer o ajuste fino. Começa aqui o ponto importante, que é esse ajuste fino. E muita gente também trava aqui e começa a se frustrar aqui, porque chegou, deu um salto no 70%, você espera que agora você continue dando esses saltos. Você espera que, não, agora que eu cheguei no 70%, eu vou começar a evoluir na mesma velocidade, na mesma intensidade. Só que aqui, pessoal, você precisa fazer aquele algo a mais, aquele ajustezinho final para passar. E às vezes muita gente acha que estagnou nesse 70%. Quando você tem esse salto, quando acontece essa mágica ali do 1 ano e meio. Só que isso, pessoal, é basicamente uma questão de perseverar também, porque é questão de girar a revisão. Que você tem, na primeira revisão, você já tem um grande salto. Aí você vai gerando revisões, você já decorou muita coisa, você vai gerando revisões, aí você vai decorando um pouquinho, cada vez um pouquinho mais, cada vez um pouquinho mais. Então você vai avançando aqui, né? Você deu um salto, só que agora você vai avançando aqui aos poucos. Você tem que fazer perseverar. Mas tem algumas coisas a mais para falar sobre isso. Então, se você está estagnado nos 70%, comenta aqui no vídeo também, que eu gravo um outro vídeo para falar especificamente sobre essa fase de estudos. Depois que você deu o salto, chegou nos 70%, aí o que que você faz para chegar nos 80% e aí começar a ser aprovado em primeiras fases. Então comenta aqui se você quer esse vídeo, compartilha obviamente e claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada daquilo que a gente produz aqui para ajudar você a ser aprovado nos melhores concursos jurídicos do país. Um grande abraço e até a próxima.